Olá, meus amigos pregadores, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pregando a Palavra, o canal do site pregandoapalavra.com.br. Quero agradecer desde já o seu acesso, a sua visualização neste vídeo e quero pedir para que você fique conosco até o final. Hoje eu quero tratar com vocês o tema da pregação ruim, tá bom? Então, deixe seu like no nosso vídeo, faça seu comentário, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos conteúdos com aqueles amigos que têm apreço também pelo tema da pregação bíblica, pregação expositiva. Meus amigos, pregação ruim. Eu quero quebrar um mito aqui logo no início de que existe sim pregação ruim. Essa ideia de que toda pregação ela é abençoada por Deus, de que toda pregação ela é uma bênção, ela é um mito, tá certo? Existe sim pregação ruim, existe sim muita pregação ruim. Mas o que faz de uma pregação ruim? Nós temos um artigo aqui no nosso site, pregandoapalavra.com.br, depois acesse o nosso site e conheça os recursos que ali nós oferecemos para os pregadores, em que a gente trata desse tema, pregação ruim, tá bom? Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, o que faz de uma pregação ruim. E o primeiro ponto aqui que eu posso destacar, que existe sim pregação ruim, é o preparo do pregador, tá bom? Em um outro vídeo que nós publicamos aqui no nosso canal, vou deixar aqui no card para depois você acessar esse vídeo, nós falamos a respeito de que a pregação ela é uma via de mão dupla. Nós temos o preparo do pregador e o preparo dos ouvintes, tá certo? Quando o pregador se prepara adequadamente e os ouvintes se preparam adequadamente, essa união fazem a pregação perfeita, faz a pregação abençoada, tá bom? Agora, quando não existe preparo nem do pregador e nem da congregação, a pregação ela é ruim, infelizmente, tá bom? Então, a pregação ruim, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui, o que faz uma pregação ruim, é o preparo e o comprometimento do pregador. Se o pregador não tem o preparo adequado espiritual, através de oração, tá certo? Ele ora para escolher o texto para pregar. Enquanto ele está estudando o texto, ele continua orando para que o Espírito Santo coloque as verdades no coração dele. Ele ora pela congregação que vai ouvir a mensagem, para que aquela mensagem possa impactar o coração dos ouvintes. Ele ora pelas pessoas que estarão lá, inclusive pelas pessoas que podem deixar de estar presentes. Ele ora por elas, para que elas não venham faltar quando essa mensagem for pregada. Então, quando ele tem esse comprometimento com Deus, de comunhão espiritual, não tenha dúvidas, a pregação ela vai ser abençoada, tá certo? Mas é lógico que é necessário um preparo também técnico. Qual preparo técnico é esse? O pregador estudar adequadamente o texto que ele vai pregar. Ele encontrar a mensagem principal desse texto e saber aplicar essa mensagem principal à sua congregação. Tá bom? Então, exige esse preparo espiritual e técnico do pregador. Quando ele se prepara adequadamente, a pregação vai ser bênção. Tá certo? Vai ser bênção. Então, o que faz de uma pregação ruim? Primeiro ponto, o não preparo do pregador. Quando o pregador não se prepara, a pregação ela vai ser ruim. O segundo ponto que a gente enxerga aqui numa pregação ruim, e aí eu vou para o artigo que está no nosso site, é a questão teológica. O pregador, muitas vezes, ele não sente, de fato, que ele é um pregador. Ele acha que muitas vezes ele está ali para comunicar uma mensagem, ele está ali para informar, ele está ali para transmitir conhecimento, mais numa atitude de professor, ou ele está ali para fomentar uma discussão, tá certo? Com opiniões diferenciadas, ou ele está ali para entreter as pessoas. Ou seja, ele não tem a concepção teológica do que é ser um pregador. O bom pregador, ele precisa entender o que ele está fazendo. Entender o que é uma tarefa é básico para fazer bem essa tarefa. Então, entender o que é ser um pregador é o requisito básico para que a pregação seja boa, para que você se torne um bom pregador, tá bom? E o pregador, ele não é alguém que entretém as pessoas. Ele não está ali para fazer piadas, ele está ali para transmitir o conhecimento bíblico, sim, mas não somente isso, porque ele está ali também para mexer com as emoções das pessoas, com a vontade das pessoas, tá certo? E ele não está ali para fomentar discussões. E aí,
qual que é o problema que o autor traz para a gente? O maior perigo para os estudantes dos seminários é que eles assumem que as aulas que eles ouvem, que eles assistem, são os modelos para os sermões que eles vão fazer nos púlpitos. E não são, tá bom? E aqui a gente pode até incluir, muitas vezes, a apresentação, né, de slides. Então, o pregador, ele faz todo o seu sermão, ele usa ali uma apresentação em slide para ilustrar, um PowerPoint. E aí ele acredita que apenas passar os PowerPoints e ler ali a mensagem que está escrita em cada uma deles, isso também é pregação, o que não é, tá bom? Olha só, pregação é um ato teológico. O pregador encontra o seu correspondente, não nos auditórios, não nas salas de aula, e na pior das opções, nem no circuito de stand-up, tá certo? Existe aí hoje uma febre também, né, de pregador querer fazer piada. O pregador, ele vai encontrar o seu correspondente nos profetas do Antigo Testamento, trazendo uma palavra de confrontação do Senhor, que explica a realidade e demanda uma resposta. Então, se a gente for tomar como exemplo, qual que é o exemplo do pregador na Bíblia? São os profetas do Antigo Testamento. Aqueles que confrontam o povo com a palavra de Deus, e ao transmitir a mensagem de Deus, as pessoas precisam dar uma resposta a essa mensagem. Tá bom? Então, o primeiro ponto aqui, o segundo, na verdade, né, é a não realização de que a pregação é um ato teológico. O pregador, ele não se identifica com um profeta, ele não se identifica com um apóstolo, tá bom? E isso, às vezes, pode fazer com que a sua pregação não seja tão boa. O segundo aspecto que torna uma pregação ruim, o terceiro, na verdade, né? O terceiro aspecto, é o aspecto cultural. E o que eu quero dizer com isso? Hoje, os seminários espalhados aí pelo Brasil, eles não enfatizam tanto na formação de pastores a questão da pregação, tá certo? Eles enfatizam muitas outras questões, né? Aconselhamento pastoral, a administração eclesiástica, etc., mas não dão uma ênfase também na questão da pregação. É lógico, né, que você não está formando apenas um pregador. Os seminários, eles estão formando pastores, mas a partir do momento que o pastor também é um pregador, uma atenção especial deveria ser dada para a classe de homilética, tá certo? De hermenêutica. Então, os seminários, eles não investem tanto nessa questão, né, da homilética para os pastores em formação. Um outro ponto que a gente vai ter aqui do aspecto cultural é que muitos pregadores que estão iniciando na pregação não têm espaço para exercer esse dom na igreja local, tá bom? Então, geralmente, no culto principal, dificilmente você vai colocar uma pessoa que está iniciando na pregação para pregar, não é? Então, muitas vezes você não vai correr esse risco, né, de colocar a pessoa numa situação dessa. Mas, em contrapartida, os cultos durante a semana, muitas igrejas já não realizam mais. E nesses cultos durante a semana seriam as situações onde nós poderíamos aí investir nas novas gerações. Abrir as portas para que novos pregadores ali exerçam o seu dom, tá bom? Essas oportunidades seriam aí ideais para que eles pudessem ministrar a palavra de Deus. E um outro ponto aqui no aspecto cultural é a relativização da palavra pregada. Está existindo um grande crescimento na ênfase de aconselhamento pessoal, tá certo? A pregação coach. Então você vai ver diversos pregadores aí enfatizando o quê? Aconselhamento pessoal. Cuidar das necessidades o quê? Humanas, pessoais. Tá certo? A pregação que diz: você pode, você consegue, você é o centro de Deus. Nós falamos a respeito dessa pregação aqui num vídeo chamado A Pregação Sentimentalista, onde a ênfase é na questão do ser humano, né? O ser humano, ele está no centro ali da pregação. Eu não estou negando a utilidade do aconselhamento pessoal, mas estou dizendo que a maioria dos problemas que muitos de nós temos deveriam ser lidados muito adequadamente por meio da proclamação pública da palavra de Deus. Muitos dos problemas que nós enfrentamos, a solução para esses problemas se encontra na palavra de Deus. O mundo ao nosso redor nos diz que somos todos únicos e temos problemas igualmente únicos. Essa conversa sobre exclusividade, ela é bastante exagerada. Precisamos criar uma cultura eclesiástica, onde a exclusividade é relativizada
e onde pessoas vêm à igreja esperando que a palavra pregada irá lidar com seus problemas particulares. Fico abismado com o fato de que, por mais que Paulo faça algumas aplicações individuais bastante pontuais, ele normalmente opera em um nível mais genérico, tá certo? Então, a igreja, o pregador, ele não está ali para atender as necessidades pontuais e pessoais de cada pessoa. É lógico que, eventualmente, essas necessidades elas precisam ser tratadas, mas também de maneira individual, de maneira pontual. Não no momento da pregação. No momento da pregação, a palavra de Deus é que tem que ser ministrada. A boa nova do evangelho é que tem que ser apresentada. E Cristo tem que ser exaltado, glorificado, como aquele que pode nos auxiliar nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Tá certo? Ele mesmo foi tentado em todas as circunstâncias, semelhante aos seus irmãos. E está pronto para socorrê-los. Então, um ponto que a gente enxerga aqui também da pregação ruim, né, esse terceiro ponto aqui é o aspecto cultural. E agora, o quarto aspecto que torna uma pregação ruim. E qual que é esse aspecto? É a questão técnica, tá bom? Há muitos aspectos técnicos na pregação, mas aqui estão três das mais comuns falhas que geram pregações ruins. Quais são eles? Primeiro, a falta de estrutura clara. Minha impressão é que pregadores em treinamento muitas vezes assumem que a estrutura do sermão que preparam é tão clara para a congregação quanto é para eles. E isso não é verdade, tá certo? Muitas vezes o pregador ele olha para o texto bíblico e para ele ali está claro qual que é o ponto principal dessa mensagem. Mas para a congregação não está, tá bom? Muitas vezes o pregador ele está ali com o esboço do seu sermão ou até mesmo com o seu sermão e para ele está claro qual que é o ponto principal dessa passagem, dessa pregação. Mas para a congregação, eles não têm o seu sermão, eles não têm o seu esboço. E se você quiser tornar claros os pontos da sua pregação, você precisa conduzir a congregação por esses pontos. Os pregadores experientes, eles vão saber conduzir a congregação através de uma progressão, através de conexão entre as partes do sermão, através da proposição, tá bom? Então ele vai conseguir conduzir a congregação de maneira que ela, mesmo sem ter acesso ao seu esboço, mesmo sem ter acesso ao seu sermão, elas consigam identificar os pontos principais. Já os pregadores inexperientes muitas vezes não, porque eles não têm tantos recursos assim para conduzir a congregação pelo sermão. E aí aquilo que é muito claro para eles não é claro para a congregação. E aí fica difícil de acompanhar a mensagem. Nesses casos, qual que é a recomendação aqui do autor? Proclame quais são os pontos principais da sua pregação no início do sermão. Então, quando você subir para pregar, se apresentou, mencionou o texto bíblico, leu o texto bíblico, então você pode falar: meus irmãos, os pontos que nós iremos enxergar nesse texto, nesta manhã, nesta noite, são estes. O primeiro ponto, proclame o primeiro ponto. Segundo ponto, proclame o segundo ponto. Terceiro ponto, proclame o terceiro ponto. Assim você já tornou claro quais são os pontos principais da sua pregação. E com isso a congregação vai ter uma facilidade maior em acompanhar o seu sermão. Tá bom? Então já proclame de início. Se você não tem tantos recursos assim, se você está começando na pregação, proclame quais são os pontos. Porque assim você já torna claro para a congregação qual é o seu objetivo. A falha de não conhecer ou não entender a congregação é um outro problema técnico. Isso se manifesta de muitas formas. Normalmente, para estudantes e pregadores iniciantes, se manifesta em encher o sermão com o máximo possível de linguagem teológica especializada. Ou seja, você vai entupir o seu sermão com uma série de informações ali, termos técnicos, grego, hebraico, geografia, aspectos culturais, aspectos geográficos, né? A geografia do lugar. Então você vai encher o seu sermão de informações, tá bom? E nem sempre isso vai ser relevante para as pessoas a quem você está ministrando a palavra. Ou seja, quanto mais transparente, objetivo, direto for a sua pregação, melhor. É lógico que existem alguns termos teológicos, existem algumas questões culturais, algumas questões geográficas que fazem toda a diferença para que a congregação entenda o que você está transmitindo, tá certo? Então, por exemplo, quando você fala a respeito da geografia ali do Mar da Galileia,
tá certo? Você vai falar as dimensões do Mar da Galileia. No seu sermão você está pregando ali quando Jesus andou sobre as águas. Faz total relevância você mencionar essa geografia, para eles entenderem o quanto Cristo caminhou sobre as águas, aonde que os discípulos estavam, né? E isso vai fazer diferença para você ministrar a palavra. Mas agora outras informações já não são tão relevantes assim. E a gente precisa escolher aquilo que de fato vai tornar a nossa mensagem mais poderosa, mais impactante, e aquilo que vai ser apenas conversa fiada, como muitos dizem. Tá bom? O importante não é impressionar a congregação com o seu conhecimento, é apontar as pessoas para Cristo da forma mais clara e concisa possível. Muitas vezes o pregador ele fala de tudo menos de Cristo, tá certo? Ele vai falar de uma série de informações, mas não vai apontar nem dizer o nome de Cristo. A falha de não saber o que deixar de fora, talvez talvez depois da falta de uma estrutura clara, essa é a falha mais comum entre os pregadores em treinamento. Você já leu tudo que poderia sobre a passagem, agora você quer dizer à congregação tudo o que você aprendeu. Você não pode fazer isso. Não faça a congregação beber de um hidrante. Pense com cuidado sobre quais são as coisas mais importantes para essa congregação nesse momento. E foque nisso. Todo aquele material fascinante que você descobriu, deixe ele para ser utilizado numa outra oportunidade. Tá bom? Então aqui nós falamos 4 aspectos que tornam uma pregação ruim. Primeiro, a falta do preparo espiritual e técnico do pregador. Tá bom? Principalmente o espiritual, a comunhão com Deus, orar pela congregação, orar pela mensagem. Depois, o aspecto teológico, o pregador não se reconhecer ali como um profeta, como um arauto, como um apóstolo. O terceiro ponto, o aspecto cultural, né? As poucas oportunidades que pregadores que estão começando têm nas igrejas, a falta dos seminários investirem na questão da formação de pregadores. E o terceiro ponto aqui, o quarto ponto, na realidade, o último, é o aspecto técnico, tá bom? De muitas vezes você não se preparar adequadamente para pregar a mensagem e entupir o seu sermão ali de informações que não são tão relevantes assim para a congregação. Meus amigos, eu espero que você tenha apreciado esse vídeo. Deixa aqui o seu like nesse vídeo, caso você tenha gostado, faça o seu comentário, se inscreva no nosso canal e o link para esse artigo está aqui na descrição, tá bom? Meus amigos, continuem pregando. Deus achou por bem salvar os que creem, por meio da loucura da pregação. Que Deus te abençoe.